Pronto, gente. Como dito anteriormente, a gente, nesse momento, começa a gravação do conteúdo da disciplina de Redação Científica. Repito, né? Sou o professor Vinícius Reis de Figueiredo, irei trabalhar com vocês durante esse módulo aí, no curso de Agropecuária, a disciplina de Redação Científica. Na aula de hoje, a aula está dividida em dois momentos. O primeiro momento, vou falar sobre interpretação de texto e, no segundo momento, sobre metodologia científica. E aí, como eu já informei para vocês, o nosso canal oficial dessa comunicação é a plataforma Teams, o Moodle, bem como vocês podem enviar algumas dúvidas para o meu e-mail, como está aí, vinicius.figueiredo@ifbaiana.edu.br, e também essa aula estará disponível no meu canal no YouTube, Vinícius Reis, _oficial, como está aí na tela. Bom, diante da situação de que a aula está sendo gravada, peço mais uma vez que vocês tenham critério aí com o conteúdo que vai ser exposto, a forma como vocês vão se apresentar. Se forem ligar a câmera, tenham cuidado, porque esse material estará disponibilizado nesse canal aí, ok? Bom, antes de começar, de fato, a trabalhar o conteúdo, eu informo a vocês que o objetivo dessa aula, né, desse primeiro momento, que é a interpretação de texto, é estimular a leitura de vocês e interpretação de textos em distintas áreas da ciência. Como vocês vão ver, eu vou mostrar aqui inicialmente alguns textos, fragmentos de texto, para que vocês consigam enxergar e extrair a ideia central. E o que é que você ganha com a aula de hoje? Eu costumo colocar isso nas minhas aulas para vocês compreenderem qual é o ganho real da exposição daquele conteúdo, né? Então, o que você pode ganhar é aprimorar a sua capacidade de identificação da ideia principal que é transmitida em um texto. Quantas vezes vocês já se depararam com a seguinte situação? O professor expõe o conteúdo em sala de aula e pergunta: tem dúvidas? Entenderam o texto? Vocês podem dizer que sim. Mas como é que eu sei que realmente eu entendi aquele texto? Já vou dar algumas dicas para vocês. Mas antes, de fato, de falar de interpretação de texto, de metodologia científica, eu vou dar duas dicas para vocês aqui. Quais são essas dicas? Para que são essas dicas, melhor dizendo? É para que vocês potencializem os estudos de vocês. O que seria isso? Existem alguns testes na internet, e aí eu vou deixar um link, na verdade já está no Moodle, um link para que vocês realizem testes de estilo de aprendizagem. O que é isso? Cada cidadão, cada cidadã, ele carrega consigo mesmo sua própria história, em função de diferentes situações, né? Em função da sua trajetória cultural, das suas condições socioeconômicas, do ambiente em onde ele está inserido. Então, cada um tem uma forma diferente de aprender. Cada um tem um estilo diferente de aprendizagem. Então, por que que eu vario muito os meus estilos de atividades avaliativas? Porque imagina só a seguinte situação. Eu chego em sala de aula, faço muita exposição de conteúdo, de texto. Na hora de fazer uma atividade avaliativa, eu faço só uma prova com questões abertas, ou seja, discursivas. Então, o estudante que tem a capacidade de fazer a leitura e de aprender o conteúdo e colocar aquilo no papel, que tem esse estilo de aprendizagem, fatalmente, ele vai se sair melhor, em comparação com outros estudantes que têm estilos diferentes. Então, por isso que é importante variar a metodologia e, em especial, variar as formas, porque aí você vai conseguir alcançar diferentes estilos de aprendizagem que estão presentes nas vidas de cada um de vocês. Então, o que é esse estilo de aprendizagem? É você identificar qual é o seu estilo e, a partir disso, potencializar a forma que você estuda e, consequentemente, a forma que você aprende. Então, nós temos 3 estilos de aprendizagem: o estilo auditivo, visual ou sinestésico. E aí, como eu falei no Moodle, tem um link, vocês vão clicar nesse link. Existem diferentes links na internet, viu, gente? Então, eu coloquei só um exemplo, vocês podem clicar lá, e a partir de algumas respostas que vocês vão dar, as perguntas que são feitas em um pequeno questionário, você vai identificar lá. Por exemplo, Jairo, eu respondi as perguntas, professor, e identifiquei lá
que meu estilo de aprendizagem é auditivo. O que significa dizer isso? Inclusive, tem um resumo de quais são esses diferentes estilos, viu, gente? O que é um estilo, por exemplo, auditivo? Significa dizer que se eu estiver, por exemplo, ouvindo um podcast com um fone de ouvido, escutando uma aula, eu consigo aprender mais. Entenderam? Então, são técnicas para você potencializar a forma com que você aprende melhor. Então, fica aí a dica. Não é uma atividade avaliativa, mas eu gostaria, inclusive, que vocês me dessem um retorno. Professor, realizei o teste lá e identifiquei que meu estilo de aprendizagem é visual, sinestésico, auditivo. Tranquilo? E uma outra técnica é a realização de um mapa mental. Essa imagem que vocês estão vendo na tela aí, ó, é um mapa mental sobre a agricultura. No centro da imagem, vocês observam um desenho. Pode ser uma frase. Então, como que é construído o mapa mental? A partir dessa informação gráfica, um desenho, uma frase, uma palavra, e a partir dessa informação, como vocês podem ver no exemplo aí, ó, Revolução Verde. O que é que eu consegui, depois da aula, compreender, ou no meu resumo ali, de Revolução Verde, que foram utilizadas técnicas agrícolas, que potencializou a indústria, os serviços foram melhor aperfeiçoados, que produziu-se muito nesse período, mas que, em contrapartida, muito agrotóxico, muitas máquinas pesadas foram utilizadas na zona rural, e isso aí promoveu uma mudança no perfil, mais tecnologia foi empregada para as máquinas e implementos agrícolas. Então, o mapa mental, como vocês podem ver aqui no conceito, ele é um tipo de diagrama que foi sistematizado lá atrás pelo psicólogo inglês Tony Buzan, ou Buzan, voltado para a gestão de informação e de conhecimento. Então, é uma técnica que você pode utilizar aí, ilustrações, figuras, imagens, pode ser feito à mão ou no computador, existem alguns sites que ensinam a fazer mapas mentais e que vai facilitar o conhecimento de vocês a partir de um assunto que vocês estudaram. Então, são duas técnicas aí que vocês podem utilizar para potencializar os estudos ou revisões de conteúdos que vocês viram. Tranquilo? Posso seguir? Me dê um retorno, hein, por favor. Pode, professor. Ok, alguém sempre vai me dando um retorno aí para que a gente possa interagir. Então, o que é a interpretação de texto? É, como eu disse anteriormente, perceber o sentido de algo. Foi o exemplo que eu dei, né? O professor lhe pergunta, e aí, entenderam? Sim, entendi. Então, me explique o que você entendeu. Então, quando você realmente consegue entender o texto, interpretar o texto, você consegue dar o sentido, explicar aquilo que está no texto. Então, algumas orientações estão aqui abaixo, para que você, de fato, consiga ler e interpretar a mensagem daquele texto. Leia atentamente o texto todo, não leia 2 ou 3 frases e já sei o que é que o texto quer dizer. É importante ler atentamente o texto todo. E, se possível e necessário, releia o texto quantas vezes você precise fazer para que você realmente compreenda. Sublinhe as ideias mais importantes. Tem gente que não gosta de utilizar marca-texto, sublinhar, riscar. E aí eu digo o seguinte, se o material é seu, se o livro é seu, se a apostila, se o caderno, você faz daquilo, do material que você quiser, de forma que você tenha a estratégia para você aprender melhor. Bom, dica importante e em especial por tudo que a gente vivencia no momento, né? Separe fatos de opiniões. Uma coisa é a sua opinião pessoal, outra coisa é um fato realmente daquilo. Retorne, ou seja, pegue o material que você leu, o texto, sempre que necessário. Teve dúvida, vai lá e pega para saber realmente se é aquilo que você está imaginando. E, para você aprimorar, caso você deseje, reescreva o conteúdo lido, porque aí você está estudando novamente. Posso seguir? Pode. Olha um exemplo aqui do que é fato ou opinião. Olha o texto, o fragmento do texto, né? Embora a utilização do cinto de segurança seja obrigatório, Pedro sente-se mais confortável ao conduzir sem o mesmo. O que é fato e o que é uma opinião? O fato é que é lei a utilização, é obrigatória a utilização do cinto de segurança, ok? Para prevenir acidentes, por uma série de outras razões. É lei.
Esse é o fato. A opinião pessoal de Pedro é que o cinto pode machucar o pescoço, amarrotar a roupa, então ele fica mais confortável sem conduzir, se ele conduz sem um cinto de segurança. Então, vocês enxergaram aí o que é um fato? O fato é que é lei. A opinião é que ele se sente mais confortável sem utilizar. Então, é importante entender isso. Então, a interpretação do texto, como eu disse, é você perceber o sentido daquilo ali. Qual o sentido dessa informação? O que é que está implícito nesse fragmento de texto? Que é a legislação proíbe a condução de veículos sem a utilização do cinto de segurança. Se Pedro acha que é mais interessante, é mais confortável não utilizá-lo, aí é uma opinião pessoal. Ok? Ok, professor. Muito obrigado. Você é meu assistente. Gente, preste atenção no texto que agora eu vou dar algumas alternativas para saber se realmente vocês estão percebendo o sentido daquilo que eu estou falando e do texto. E aí vocês vão responder. Em um mundo marcado por conflitos em diferentes regiões, as operações de manutenção da paz das Nações Unidas são a expressão mais visível do compromisso solidário da comunidade internacional com a promoção da paz e da segurança. Embora não estejam expressamente mencionadas na Carta da ONU, elas funcionam como instrumento para assegurar a presença dessa organização em áreas conflagradas, de modo a incentivar as partes em conflito a superar suas disputas por meio pacífico, razão pela qual não devem ser vistas como forma de intervenção armada. Pelo contrário, a ONU dialoga bastante. Então, seguindo, historicamente, o Brasil envia soldados para participar de operações de paz. E aí, em 2004, foi criado pelo Conselho de Segurança da ONU a Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti, em MINUSTAH. Portanto, prestem atenção para responder à pergunta. De acordo com essa informação, com esse texto, essa missão, ou seja, a Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti, foi criada para... Qual a alternativa correta? Letra A, restabelecer a segurança e normalidade institucional do Haiti após sucessivos episódios de turbulência política e de violência que marcaram esse país no início do século XXI. Letra B, atacar os garimpos ilegais de diamantes no interior do Haiti, que usavam mão de obra infantil nas minas, onde esse minério é encontrado. Combater o narcotráfico comandado pelo cartel de Medellín, que a partir do Haiti distribuía drogas para todos os países da América Latina. Acabar com os problemas ambientais crônicos no Haiti, pois esse país era o principal responsável pela poluição ambiental no Caribe. E, finalmente, letra E, extinguir a rede de trabalho escravo existente no Haiti, que utilizava esse tipo de mão de obra nas plantações de soja e trigo. Aí, eu peço que Andriele responda. Andriele, por favor, qual a alternativa correta, baseada no texto que eu li anteriormente? Professor, eu não estou conseguindo ver, não, a imagem. Aí fica meio difícil responder, né? Esqueci as coisas, tudo que você falou. Bom, Mariana, você está por aí? Mariana. Graziele. Graziele, você está por aí, você está vendo. Então me responda. Qual a alternativa? Eu não sei não, acho que é a letra E. É errado. A alternativa correta, como vocês podem ver nesse slide, ó, é restabelecer a segurança e normalidade institucional do Haiti. Então, foi o que eu disse em 2 slides anteriores. Percebe qual é o sentido do texto? As Nações Unidas têm, historicamente, a proposta de intervir em locais que estão em conflito a partir do diálogo. Eles não utilizam a violência, não utilizam armas, eles estão ali para mediar conflitos, para produzir a paz mundial. Por isso que é a Organização das Nações Unidas. Então, a alternativa correta é restabelecer a segurança e normalidade institucional do Haiti após sucessivos episódios de turbulência política, de violência e tal. Ok? Letra A. Vamos seguir, preste atenção que a gente vai
falar de uns 3 ou 4 textos nesse sentido aí, para vocês entenderem, enxergar qual o sentido do texto. Próximo texto. O Covid-19, vocês bem sabem o que é que significa, né? Coronavírus 19, acelerou a adoção do cliente de sistemas baseados em inteligência artificial, sem toque, como assistente de voz e reconhecimento facial, uma alavanca para a adoção de inteligência artificial. E mais de 3/4 dos clientes, ou seja, 77% dos clientes, esperam aumentar o uso de interfaces sem toque para evitar interações diretas com humanos ou telas sensíveis ao toque durante a Covid-19, enquanto 62% continuarão a fazê-lo após passada a pandemia, né, após o Covid. Este número é ainda maior em países como a Alemanha, que é 73%, e o Brasil, 71%. Aí eu pergunto a Marcelo. Marcelo, compreendeu o que está explícito, nesse texto? Eu acredito que sim. Me informe aí o que é que você extraiu de informação desse texto. Que a população, de modo em geral, prefere utilizar tecnologias sem toque, sem contato. Perfeito, Marcelo. Então, é o seguinte, empresas perceberam que o Covid tem essa característica de que ele pode ser transmitido se ele estiver em alguma superfície, as pessoas tocarem nessas superfícies e passarem a mão no olho, enfim, narinas, boca. Por exemplo, caixas eletrônicos, né? Você tem que ir lá tocar, esses ambientes têm touch screen, ou seja, que a tela é tocada com o dedo. Então, alguns clientes que trabalham com esses equipamentos estão investindo em reconhecimento facial, utilização da íris, para que você evite o toque. Perfeito, Marcelo. Você enxergou aí o que o texto queria dizer. É isso aí. Parabéns. Vamos seguindo. Aqui um texto que eu extraí do site do IFBaiano. Observem. Um consórcio, firmado entre 24 instituições de ensino superior da região Nordeste, entre elas o IFBaiano, foi lançado nesta segunda-feira, 28. A rede de instituições científicas e tecnológicas do Nordeste, chamada Rede ICT Nordeste, tem o objetivo de oferecer suporte político e institucional à comunidade científico-tecnológica da região Nordeste, fortalecendo-a para o enfrentamento da tríplice crise regional, a da pandemia do Covid, a socioeconômica e da estrutural desigualdade regional. É nesse contexto de parceria para o desenvolvimento e inovação tecnológica que unidades do IFBaiano participam da Semana Territorial Norte e Nordeste, a qual reúne os eventos da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, realizado no mês de outubro. Portanto, antes da informação, deixa eu ver quem é a próxima vítima. Tiago Lucas, você está por aí. Me escuta? Oi, professor. Pois não, Tiago. Seja bem-vindo ao nosso bate-papo. O que é que você entendeu da informação que eu acabei de ler? Ô, professor, na realidade, eu tô fazendo umas coisas aqui em casa. Aí, pra mim, eu saí daqui quando tava na parte... Você tava fechando a explicação sobre... Mas você ouviu agora esse texto que eu acabei de ler? Eu ouvi os últimos 2 minutos, na verdade, que eu sentei agora. Entendi. Então, fique atento que o próximo texto é com você. Não vai ter desculpa. Vamos colocar outro aqui. Tranquilo? Ok, perdoe. Nada, que isso. Luiz Góes. Escuta, Luiz. Jairo, você quer falar? Fica à vontade, Jairo. Jairo? Oi. Você consegue ver a tela? Não, continuo sem ver, só estou escutando. Ô, Jairo, Quando dá. Tô com pena de É a você. internet mesmo. Ah, Tá entendi. ruim. Mas depois, se possível, baixa a aula, porque aí você vai consolidar melhor o que a gente está expondo aqui, ok? Beleza. Bom,
Joelma, é Joelma que está com esse número aí, eu esqueci. Você falou, mas eu esqueci. Final 9117. É você, Joelma? É Joelma? Vanessa. Vanessa Jesus da Invenção. Repete a pergunta de novo, por favor. Vanessa, a partir desse texto que tem aí, eu gostaria que você me informasse o que é que você compreendeu. Qual é a ideia desse texto? Eu entendi que as instituições de ensino superior se juntaram a uma forma de ajuda em questão, ou estudos também sobre a crise do momento, que é da pandemia, que aí envolveu a crise socioeconômica e essas coisas. Veja bem, preocupado com todas essas questões que estão envolvendo a Covid e considerando o papel que essas instituições das redes federais do Nordeste têm para o desenvolvimento socioeconômico e regional, essas instituições promoveram grandes eventos que eles chamaram de Semana Territorial Norte e Nordeste no mês de outubro, para disseminar essas informações que estão relacionadas à pandemia da Covid, à pandemia socioeconômica e essa desigualdade regional. Então, o evento foi promovido por essas instituições para propor soluções que estivessem relacionadas a essa tríplice, para a resolução ou enfrentamento dessa tríplice crise regional, em função da pandemia, dos impactos socioeconômicos e da desigualdade regional. Então, essa foi a intenção. E, por fim, nesse primeiro momento, o uso de agrotóxicos. Viu, Luiz? Presta atenção. O uso de agrotóxicos e o seu impacto na saúde e no meio ambiente configuram um problema para o Brasil, o terceiro maior consumidor do produto no mundo. Também conhecidos como defensivos agrícolas, os agrotóxicos são substâncias químicas utilizadas há décadas para combater pragas e doenças nocivas à produção agropecuária. Nos seres humanos, esses produtos representam a terceira maior causa de intoxicação no Brasil. Os trabalhadores rurais são as maiores vítimas. Segundo o Programa de Vigilância da Saúde das Populações Expostas a Agrotóxicos da Universidade de Campinas, a Unicamp, 1,5 milhão de trabalhadores rurais estão intoxicados no campo. Para o consumidor, o perigo está no prato. Os hortifrutigranjeiros são os produtos que mais oferecem perigo. Um estudo da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, revelou que morango, alface, batata, maçã e banana têm resíduos de pesticidas acima do permitido. No ambiente, os agrotóxicos contaminam o solo e a água e atingem os animais. E aí, Luiz, diante desse texto, o que é que você consegue compreender? O que é que você consegue explicar? O que é que você entendeu do exposto? Luiz, pode falar. Luiz Góes, cadê você, meu filho? Ô, professor. Oi. Thiago aqui, eu estava presente nesse texto. Foi se você. Se quiser, eu posso falar. Eu confundi com o Luiz, desculpa. Você falou que ia... É você mesmo. É você mesmo. Pronto, eu entendi que o uso do agrotóxico no caso defensivo agrícola, é para ajudar os hortifrutigranjeiros, né, no caso, para não ter problema na produção, só que isso causa problema na saúde das pessoas e tem que, não sei se fala que tem que ver uma forma diferente de tratar isso, já que oferece perigo, né? Então, o importante, é por isso que eu falo o seguinte, a interpretação está no sentido de você conseguir explicar o que está no texto, hein? Atenção, o que é que esse texto fala? Ele fala sobre o grande volume de produção de agrotóxicos, que o Brasil é um dos países que mais utiliza agrotóxicos no mundo, e que, em seres humanos, assim como animais,
esses agrotóxicos se acumulam e podem causar problemas, em especial para aqueles trabalhadores rurais que estão em contato direto, que eles podem ser intoxicados de forma direta. E, de forma direta, a gente que consome. E aí ele dá alguns exemplos aqui, por exemplo, morango, alface, batata, entre outros. Ok? Fala da contaminação, sim, no ambiente, solo e tal, mas não, em nenhum momento ele trata que a gente precisa utilizar alternativas. Aqui está sendo colocado, está sendo exposto o problema, entendeu? O problema é a utilização em excesso do agrotóxico. Entendi, professor. Luiz falou que está com problema no microfone, por isso que ele não está respondendo. Entendi. Então, olha só, diante dessa sequência de textos que eu expliquei para vocês, cabe essa pergunta. Você compreendeu o texto? Já disse isso, vou repetir aqui. Quando alguém pergunta a você, você entendeu o que eu disse? Você entendeu a pergunta da avaliação? Sim. Se você realmente entendeu, a melhor técnica para você verificar se isso é verdade se você consegue explicar o sentido do texto. Por isso que eu fiz a pergunta a vocês. Li os textos e pedi para vocês irem explicando. Então, a melhor forma de você verificar realmente se você entendeu se você consegue explicar o sentido do texto. E aí, olha só, coloco aqui um pequeno fragmento, uma frase. Os agrotóxicos são fundamentais para a agricultura. O que é que você entende? Pode ser você, Tiago. O que é que você entende sobre essa frase? Os agrotóxicos são fundamentais para a agricultura. Opa, de novo. Vamos lá. Tá falando que se fala que é fundamental para a agricultura, quer dizer que sem agrotóxico talvez não teria agricultura, não? Perfeito. Então, lembra que no início eu falei que é importante você diferenciar o que é fato de uma opinião pessoal. Eu não estou aqui julgando o mérito. Perfeito. Eu não estou aqui julgando o mérito se o agrotóxico ele prejudica o ambiente, se ele prejudica o animal, os seres humanos, e que a gente pode utilizar agriculturas ou técnicas na agricultura de formas mais sustentáveis. Eu não estou julgando esse mérito. O que eu estou dizendo é que o sentido dessa informação é que os agrotóxicos são fundamentais para a agricultura. Minha opinião pode ser diferente, a sua, as dos demais colegas, mas o sentido da informação é exatamente isso que você acabou de colocar. Tranquilo? Isso aqui no texto, quando eu li, eu tentei falar de uma forma um pouco mais ampla, né? Isso. Dar um pouco minha opinião. Exatamente. E depois eu vi que, de fato, você só quer o que o texto falou. Isso. Não necessariamente era uma pergunta que eu poderia botar. Né? Isso, perfeitamente. Então, tanto que agora eu respondi que a agricultura só funciona com agrotóxico, justamente porque a frase está dizendo isso para mim. Exatamente. Não está me dizendo mais nada. Perfeito. Gente, toda a aula, aqui a gente vai passar para o segundo momento do nosso bate-papo que eu preparei para hoje. Mas toda a aula eu mostro essa informação para vocês em todas as disciplinas que eu ministro. Uma das melhores formas que você tem de aprender, que o nosso cérebro aprende, é praticando, é revisando. Então, revisar o conteúdo do que é ministrado aqui na disciplina de redação científica ou qualquer outra disciplina que vocês estejam realizando, qualquer curso, é importante para você consolidar, para você apreender no cérebro a informação. É que, de fato, você aprenda. Então, aí, 80% daquilo que o nosso cérebro aprende está relacionado com a prática. Então, praticar, revisar, escrever, ouvir, ver vídeos, colocar a mão na massa, de fato, faz com que vocês consolidem o aprendizado. E aí, tem aqui um pequeno texto, e é exatamente esse texto que é alvo da atividade assíncrona de vocês que está no Moodle. Então, é só para vocês relembrarem que essa atividade aí vai ser realizada por vocês. É um texto que fala sobre o biodigestor. Aí vocês vão ler esse texto e, após a nossa aula aqui, vocês vão poder acessar o material e responder essa atividade. Que é uma coisa muito simples, ela está lá no Moodle. Tranquilo? Então, é sobre o biodigestor para vocês entenderem qual é a ideia desse texto aí, baseado em tudo aquilo que a gente falou até agora em relação à interpretação do sentido
do que está escrito. Bom, a segunda parte está relacionada à metodologia científica. Então, eu disse para vocês que na disciplina de redação científica é interessante vocês lerem textos, descobrirem técnicas para interpretar e colocar no papel o sentido do que está ali e escreverem de uma forma científica, com normas da ABNT, não o linguajar comum que a gente utiliza nas nossas relações e rodas de conversa informais, enfim. Então, dentro da metodologia científica, nós vamos entender aí o que é ciência e conhecimento científico, o que é um conhecimento leigo, o que é um conhecimento científico, o que é um método científico e o que seria essa evolução do conhecimento científico. Então, a partir de agora, a gente vai falar sobre isso, sobre metodologia científica. Qual o objetivo disso? Perceber as etapas de evolução do conhecimento, desde períodos mais antigos até até o momento contemporâneo, o momento atual. Como é que se faz ciência? Como é que se pesquisa, né? O que é que você, estudante aí, vai ganhar com esse assunto, com essa temática? Vocês vão poder ter uma melhor compreensão sobre o conhecimento científico, que pode ser comprovado a partir de dados científicos. E também podemos produzir conhecimento com as experiências adquiridas, o que a gente chama de conhecimento leigo ou empírico, aquilo que a gente aprende com o nosso avô, avó, pais, né, que é passado de geração para geração. Conciliar o conhecimento científico, leigo com o científico. Posso seguir? Pode. Então, vamos lá. Gente, dentro de metodologia científica, o que seria a ciência e o conhecimento científico? A ciência, ela está sempre preocupada em buscar, em investigar coisas novas, o saber, e assim utiliza metodologia, por exemplo, experimentações, técnicas, equipamentos, para obter essas informações e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Vou dar só um exemplo para o contexto atual que a gente vive. Inúmeros laboratórios em diferentes países estão numa corrida frenética para que a ciência dê resposta, ou seja, produza uma vacina que seja capaz de nos tornar imunes ao vírus do Covid, que provoca a doença Covid-19, o coronavírus. Então, é isso que a ciência está tentando buscar. O conhecimento de como manipular uma medicação, nesse caso, uma vacina, para neutralizar o vírus. Isso é fazer ciência, é buscar, investigar o saber. E o que é o conhecimento científico? Ele é o resultado de investigações baseadas em experimentações científicas para comprovar a sua veracidade. Traduzindo, o conhecimento científico, ele é o resultado daquilo que você pesquisa. Você vai para o campo, por exemplo, e você quer saber se um inseticida natural, a partir de extrato de folha de nim, ele é capaz de controlar cigarrinha, pulgão. Então, você vai montar um experimento com condições controladas para produzir o conhecimento necessário para que depois você seja capaz de afirmar o inseticida a partir do extrato de nim, ele é capaz de controlar alguns insetos, como, por exemplo, pulgão, cigarrinho. Isso é a produção do conhecimento científico. Ok? Que é baseado em experimentações, tentativa e erro, né? Enfim, para comprovar que aquilo realmente é eficiente, que funciona. E aqui? Bom, dentro da área educacional, falando ainda de ciência e conhecimento científico, a gente pode compreender que na área educacional, a ciência tem por finalidade a produção de conhecimentos para serem utilizados no processo de ensino-aprendizagem. Então, alguns anos atrás, alguém se dedicou à criação de normas da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, por exemplo, para que hoje eu tenha condição de passar para vocês a informação de quais são os critérios, quais são as normas que devem ser seguidas para que vocês construam ou produzam, elaborem um projeto de pesquisa, baseado nas normas da ABNT, ok? Então, na área educacional, a ciência tem por finalidade essa produção de conhecimentos
que podem ser utilizados nesse exato momento aqui para transferência de conhecimento, para troca de informação nesse processo que a gente chama de ensino-aprendizagem. Ok? E para contextualizar ainda mais, dentro das instituições de ensino, nas universidades, a gente tem programas de iniciação científica. O próprio nome já está dizendo, né? São programas destinados aos estudantes que têm a finalidade de estimular, de incentivar que jovens estudantes, eles comecem a ter um olhar mais apurado sobre a metodologia científica e investigação. Então, através de projetos, estimulam os discentes a entrar em contato com a investigação científica, porque é necessário produzir conhecimento, é necessário produzir conhecimentos a partir de informações científicas para resolver os problemas que a sociedade em si ela precisa conviver. E já deu exemplo e repito, hoje, na nossa atualidade, o mundo inteiro está em busca da produção de uma vacina para que nós possamos voltar à nossa rotina de conviver em espaços aglomerados em função que isso foi impedido em função do vírus, né, corona. Bom, e o que seria, dentro ainda de metodologia científica, conhecimento leigo e conhecimento científico? Já dei até algumas pistas aqui, né? O conhecimento leigo, ele nos reporta, nos faz lembrar o conhecimento adquirido com as nossas trocas de experiência da vida, observações no dia a dia, aquela nossa lida diária, rotina no campo, que a gente vai trocar informações com os nossos avós, que plantavam tal cultura de tal forma, isso é passado de geração para geração, de forma empírica, de forma leiga, sem nenhuma experimentação, apenas conhecimento passado de geração para geração, mas que de alguma forma dá certo. Isso pode ser potencializado, pode ser melhorado? Sim, por isso que está a informação aí. O conhecimento leigo, ele não deve ser descartado, desconsiderado, pelo contrário. Ele pode ser somado às técnicas de investigação e conhecimento científico. E o conhecimento científico, ele demonstra informações com dados comprovadamente científicos. E aí você identifica os autores. Por exemplo, vamos considerar Tiago aí, que acabou de interagir com a gente, como sendo um pesquisador que se dedica ao estudo de produção de inseticidas naturais, como eu falei anteriormente. Então, Tiago vai utilizar diferentes concentrações de um determinado extrato de planta para controlar de forma natural insetos considerados pragas. Então, ele vai testar diferentes dosagens, diferentes concentrações, em diferentes culturas, por exemplo, hortaliças, e a partir dos resultados comprovadamente científicos, ele vai ser capaz de dizer, por exemplo, meio litro de extrato de NIM diluído em 5 litros de água, pulverizado pelo menos 3 vezes na semana, consegue controlar no ciclo da cultura do alface insetos considerados pragas. Isso é um exemplo aleatório, mas eu estou mostrando que você pode comprovar de forma científica as informações que foram tabuladas, registradas, e você identifica o autor. Nesse caso, eu coloquei como exemplo aqui o nosso colega aí, Tiago. Gente, por enquanto, dúvidas? Posso seguir? Pode seguir, tá tranquilo. Que bom. Bom, o conhecimento científico, como eu já falei para vocês, é aquilo que você produz a partir de experimentações. E o que seria o método científico? É o conjunto de medidas que buscam conduzir uma pesquisa de forma imparcial. Ou seja, eu não posso colocar as minhas impressões ali. Sistemática e criteriosa. Estabelece uma lógica na elaboração e formatação da pesquisa. Traduzindo, vamos voltar ao exemplo aí do colega Tiago. Já coloquei você como pesquisador aqui, viu, Tiago? Não deixa de ser, né? Então, Tiago, ele tem uma planta, um NIM na propriedade dele, e aí, como ele tem essa planta lá, ele quer, de qualquer forma, dar uma utilidade melhor para a planta. Então, ele produz o extrato de NIM e ele coloca muita energia dele ali, no sentido de que ele quer que o extrato funcione. Então, aí eu estou dizendo que ele não está sendo imparcial. Por isso que o conjunto de medidas que buscam conduzir a pesquisa precisam ser imparciais. Embora eu acredite muito
que seria interessante que o extrato de NIM ele elimine insetos considerados pragas, eu não posso desconsiderar outras variáveis. Então, é importante que esse método ele busque uma solução para o seu problema, mas que você utilize, de fato, as informações que vão ser produzidas, independente se você gosta ou não do resultado. O resultado científico é um resultado. Inclusive, se o resultado não é o esperado, não era aquilo que você gostaria que fosse tido como resultado, ele é importante e deve, inclusive, ser publicado, porque, por exemplo, outros pesquisadores já não mais farão aquilo que você fez, porque já sabem que pode dar errado. Vão utilizar outras técnicas. O método científico, ele busca novas soluções, ele busca a resolução de problemas. Portanto, novas soluções estão sempre sendo pesquisadas, pois a ciência busca sempre descobrir problemas novos, aperfeiçoando o conhecimento. Então, gente, eu já dei um exemplo sobre a questão do Covid, que tem muita gente querendo fazer a vacina para realmente solucionar esse problema. A sociedade está em constante busca por informações dos problemas que complicam a vida e o convívio em sociedade. E esses problemas estão sempre surgindo, e a gente tem que buscar métodos, soluções científicas, comprovadamente científicas, para resolver aquele problema. Então, só para contextualizar, antigamente, para vocês terem uma ideia, quando nós fazíamos uma coleta sanguínea para fazer exame de sangue e verificar a taxa de colesterol, glicemia e tal, os valores estabelecidos ali pela Sociedade de Medicina, a Organização Mundial de Saúde, há 20, 30 anos atrás, eram diferentes dos de hoje. Vou dar um exemplo. O exame de glicemia poderia ter, há 20 anos atrás, um valor aceitável de 250. Hoje, a gente sabe que está muito menor do que isso, porque observa-se que esse valor, à medida que você vai pesquisando ano após ano, não é o ideal, pode provocar problemas de saúde. Então, você tem que reduzir, a partir de métodos de pesquisa científica, você vai enxergar que esse valor ele é muito alto. Então, só para contextualizar e informar vocês que os problemas existem, independente da área, seja na agricultura, na saúde, na alimentação, na área tecnológica, esses problemas estão sempre surgindo, e a ciência, o conhecimento científico, o método científico, está justamente aí para ajudar a solucionar os problemas com os conhecimentos novos que são produzidos. Em relação à evolução do conhecimento científico, a humanidade, de modo geral, ela passou por 3 períodos, que a gente vai ver aqui agora, para chegar à nossa época contemporânea do conhecimento científico. Então, a evolução do conhecimento científico pode ser considerada como uma incorporação de um conceito novo, um conceito científico novo. E aí, nesse sentido, o homem passou por 3 fases para a evolução desse conhecimento: medo, misticismo e a ciência propriamente dita. Na fase do medo, para vocês terem uma ideia, há muitos anos atrás... As fases, professor, que não escutei aqui direito, não, falhou na hora. Seu áudio falhou também aí, diga aí. Eu perguntei qual foi as 3 fases. Pronto. Nesse processo de evolução do conhecimento científico, o homem passa por 3 fases para a evolução, né? Medo, misticismo e a ciência, propriamente dita. Em relação à fase do medo, para vocês terem ideia, né? Há muitos anos atrás, o que acontecia? O homem se escondia, por exemplo, em cavernas, quando tinham tempestades, com raios, trovoadas, chovia muito. Então, ele se escondia na caverna, por quê? Ele não sabia a razão daquele fenômeno, por que estavam surgindo raios no céu, trovoadas, chovendo bastante. Em seguida, na fase do misticismo, o homem já consegue compreender, por exemplo, ele atribui esse fenômeno das tempestades a deuses que estão irados, com muita ira, então ele lança sobre a terra muitos trovões, chuva, como uma forma de castigo. Já na fase da ciência, o homem compreende que o desmatamento, a influência antrópica, ou seja, a influência do homem em ambientes, vai reduzir a diversidade em determinados locais, vai provocar um aumento do calor, da temperatura. Então, esses fenômenos são explicados pela ciência, de modo que você consiga compreender o que seria uma tempestade, consegue compreender e prever, inclusive, quando que vai chover,
quando que vai fazer sol, por que que a gente consegue observar nesses telejornais aí diariamente a previsão do tempo? Porque existem sensores que estão espalhados no oceano, com boias, em estações climáticas espalhadas por diferentes localidades, e essas informações são passadas para centros meteorológicos, e aí a gente consegue, através da ciência, descobrir ou prever se, por exemplo, vai chover, se vai fazer sol, se vai nevar, enfim. Então, dentro da ciência, como vocês podem ver aí, o homem acredita, por exemplo, que é possível produzir vacina. Acredita não. É possível, ele sabe que é possível fazer vacina para eliminar algumas doenças. Ok? Então, aí, durante esse processo de evolução do conhecimento, a gente consegue observar várias fases, épocas, como os egípcios, gregos, pela Idade Média, Renascimento, passando pela fase de Galileu, Newton, e todas as suas leis, passa pela fase do positivismo também. No positivismo, para vocês terem uma ideia, o conceito que se estabelecia de conhecimento, de saber mesmo, só era atribuído ao conhecimento científico. Então, para ser verdade, o conhecimento ele tinha que ser científico. Era o que preconizava Augusto Comte, um grande pesquisador na época aí, passando no positivismo. E até chegar à época contemporânea, onde é mais importante a investigação contínua, constante, para a solução dos problemas que a sociedade atual vivencia. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo na agropecuária. Constantemente se buscam soluções novas para uma doença, por exemplo, na cultura do milho, da soja. Vocês estão sempre observando aí novos produtos agrotóxicos para inseticidas, fungicidas, herbicidas, enfim, para que novas técnicas sejam incorporadas ao campo, assim como máquinas, implementos para melhorar o plantio, a colheita, enfim, o manejo das diferentes culturas. Podemos seguir, gente? Pode ir sim, professor. Tranquilo. Quem foi que falou aí? Porque agora eu não consegui ver. Como eu disse, ao final dos conteúdos expostos, a gente sempre faz uma revisão para praticar. Não esqueçam essa imagem, vocês vão ver em todas as aulas. Como é que o nosso cérebro aprende? Entre outras coisas, grande parte o cérebro atribui ao nosso aprendizado revisando. Sendo assim, olha que perguntinha tranquila de responder. Deixa eu ver aqui quem pode me responder. Mariana, você está aí? Mariana Duarte de Aquino. Mariana. Algum voluntário? Marcelo? Marcelo? Eu acredito que sim, professor. Pronto, Marcelo. Vou fazer a pergunta aqui e você me ajuda, tá? Se você plantar, Marcelo, feijão em um copo contendo algodão umedecido, úmido, né, com água, você estará produzindo ciência, Marcelo? Sim. Eu Sim? acredito que independente do... Porque eu vou ter um resultado, e aí eu vou saber se vai produzir o feijão ou não. Marcelo, vou fazer você mudar sua pergunta. Sua pergunta não, sua resposta, né? Lembra do ciência? O que é ciência? Lembra do conceito de ciência? Jairo, seu microfone está aberto. Se você quiser contribuir aí, pode falar também, viu, Jairo? Certo. O que é que você acha, Jairo? O que é ciência? O conceito de ciência é tudo aquilo que é reconhecido comprovadamente científico, né? Produção de saber, né? Então, Isso. não é uma experiência nova, viu, Marcelo? Você está reproduzindo, você está repetindo aquilo que já foi feito. Então, você não está produzindo, você não está investigando um novo saber. Então, é fato que
pode ser considerado uma atividade experimental de pesquisa? Sim, mas você não está produzindo um novo saber. Ok? Certo. Beleza. Gente, vou botar aqui. Esse último slide, naturalmente, estou aí agradecendo a atenção de vocês e, mais uma vez, eu informo o canal, né, no YouTube aí, ó, Vinícius _, esse tracinho que tem embaixo aí, oficial. Busquem no YouTube lá a playlist da disciplina Redação Científica, essa aula estará gravada lá. Falando nisso, nesse momento, eu vou exatamente interromper a aula, mas isso não significa dizer que a gente não vai continuar o nosso bate-papo, é só para que a aula não fique muito extensa.